que a palavra de Cristo esteja habitando sobre o seu coração e produzindo os frutos abençoadores sobre a sua vida. É muito bom estarmos juntos mais uma vez no nosso Bíblia e Oração. E hoje nós estaremos tratando acerca de um sentimento que aflora nos nossos corações, que move as nossas emoções quando lidamos com as injustiças. E é uma realidade que vamos lidar com ela em alguns momentos da nossa vida. Quem sabe no tempo presente você tem vivido isso no nível bastante elevado. E precisamos aprender, por meio da palavra de Deus, como enfrentar e como vencer as injustiças. Fique ligadinho, vamos juntos aprender, por meio da palavra de Deus, a prevalecer contra este sentimento. Vem comigo. Jesus iniciou a pregação do Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. E o texto base que nós estaremos iniciando essa meditação da palavra de Deus diz respeito à quarta bem-aventurança, acerca do sentimento que brota no nosso coração quando lidamos com a injustiça. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6, vai dizer assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ah, queridos irmãos, quão difícil é lidar com as injustiças. E na mesma proporção dessa dificuldade, é a certeza de que nós vamos ter que lidar com essas injustiças na caminhada da nossa vida. Isso é tão interessante que o livro de Eclesiastes, o escritor, ele vai relatar esta realidade. No capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: depois voltei-me e atentei para todas as opressões que se fazem debaixo do sol. E eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Olha que realidade apontada no livro do Eclesiastes como uma realidade vivida por todo homem que habita este mundo. A injustiça. Ele fala acerca das opressões que ele viu debaixo do sol. Ele vivenciou nos seus dias as lágrimas dos que foram oprimidos. E que a força estava não do lado deles, mas do lado dos seus opressores, e que faltava-lhes o Consolador. E é um sentimento real quando nós lidamos com injustiças. Você já foi injustiçado? Ah, quão terrível é vivenciar esta realidade. E num primeiro momento realmente parece que nós estamos sozinhos quando estamos sendo injustiçados. Parece que não há o que fazer. E diante desta realidade, um sentimento de indignação brota nos nossos corações. Jesus vai dizer: bem-aventurados, felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, que anseiam, como famintos pela a manifestação da justiça, daquilo que é certo diante das opressões,
das injustiças que sobrevêm, que nós lidamos no nosso dia a dia. Hoje pela manhã, preparando, buscando ao Senhor, meditando na palavra de Deus, eu, num momento, ouvi uma notícia acerca de uma situação vivida por uma família, aonde um ente querido faleceu, e de uma causa, ele faleceu de um problema cardíaco já existente, e foi um fato apontado, e o laudo que atestava a morte foi forjado. Ao invés de trazer ali a realidade, a causa morte, problemas cardíacos, foi apontado como causa de Covid. E esse sentimento e essa realidade trouxe uma indignação, e essa pessoa que fazia parte da família estava ali inconsolada e indignada com aquilo que aconteceu com o seu familiar, porque se houvera sido atestado a causa real da morte, eles poderiam realizar ali um sepultamento digno para o seu ente querido, e com essa rasura ali no laudo, aquele ente querido foi tão somente enterrado distante, e não puderam fazer um sepultamento. E isso trouxe uma indignação, uma injustiça. E pensando acerca disso, me veio à mente esta realidade, diante de tantas situações da nossa vida que nos leva a passarmos por injustiças, seja ela em que área que for. Você pode ter sido injustiçado na sua família, você pode ser injustiçado lá no seu trabalho, você pode ser injustiçado entre os seus vizinhos, ou em todo o seu convívio social. Há esta possibilidade de sermos injustiçados. A palavra de Deus vai nos mostrar como enfrentar tudo isso, como administrar este sentimento de indignação, de ira que se aflora no nosso coração quando passamos por injustiças. E Jesus ele fala sobre isso: bem-aventurados. Aparentemente, num primeiro momento, parece que não há justiça. Parece que as coisas vão ficar assim, parece que o mal está prevalecendo, mas Jesus ele vai falar aqui um contraponto, diante daqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão bem-aventurados. Por quê? Porque eles serão fartos, eles serão saciados. Assim como aquele que tem fome de pão é saciado quando ele se alimenta desse pão, assim também aquele que tem fome e sede de justiça vai ser saciado quando a justiça se manifestar. A nossa justiça humana, ela é falha demais. Ela é falha demais na sua concepção, nos seus julgamentos. E a inerrante palavra de Deus vai nos apontar como enfrentar e vencer essas injustiças. Jesus nos dá uma certeza: quando vocês forem acometidos por injustiça e sentir no seu coração esse sentimento de sede e fome, tem uma coisa nos seus corações: vocês serão fartos. Mas enquanto essa justiça não se manifesta, como viver? Como enfrentar? Como prosseguir? Vamos aqui a alguns versículos que vai nos mostrar diretrizes na nossa reação. Primeiramente, Efésios capítulo 4, do versículo 26 a 27, está escrito assim. Efésios capítulo 4, Efésios 4, versículos 26 e 27, olha o que está escrito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Porque não tem como evitar a ira,
mas nós temos que aprender a administrar essa ira, a não ultrapassar o limite do sentimento para uma reação vingativa. A palavra de Deus aqui vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Pecar é errar o alvo. Não se deixe ser dominado pelo erro quando esse sentimento aflorar no seu coração. E ele vai dizer: não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque a palavra de Deus vai nos mostrar que quem vai exercer essa justiça não somos nós, é o próprio Deus. Porque nós somos falhos em nossas reações, nós ultrapassamos, os limites da justiça, porque somos falhos. Ele diz: não des lugar ao diabo. Por quê? Porque o diabo ele vai querer estimular em nós um sentimento de vingança. E quando nós nos vingamos com as nossas próprias mãos, as injustiças que sofremos, ao invés de trazermos resolução, nós trazemos mais problemas ainda. O texto diz: não deis lugar ao diabo. A ira é uma realidade, ela vai vir sobre o seu coração, mas não alimente essa ira, porque existe um ser maligno presente no nosso mundo, que vai querer estimular a vingança no nosso coração. Um outro texto que também vai falar sobre isso é Tiago, no capítulo 1, versículo 19, vai dizer assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Por quê? Ele vai responder no versículo: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Portanto, amados irmãos, todo homem seja tardio para se irar, porque a ira do homem não vai operar a justiça de Deus. Você e eu almejamos que a justiça venha na dose certa. Tenha certeza de uma coisa: essa dose não vem de mim, não vem de você. Essa dose certa, justa, infalível, impecável, perfeita, vem da parte do Senhor. E quando nós levantamos as nossas mãos para intentarmos uma reação, acalorada, isso de certa maneira compromete a manifestação plena e justa da justiça plena de Deus. Só Deus tem a medida certa da justiça, porque do mesmo modo que nós sofremos injustiça, nós também, se não vigiarmos, também podemos cometer injustiça. Só Deus tem a medida certa, porque uma coisa é você cometer uma injustiça de maneira acidental, e quando isso acontecer, você se arrepender, voltar atrás, pedir perdão e procurar corrigir os atos de injustiças, as consequências que aquilo causou a outras pessoas. Outra coisa é você cometer as injustiças de modo intencional, pensando em somente atender aos seus próprios interesses. E como nós temos vivido isso de maneira contínua nesses dias, diante dessa situação, injustiça cometida por governos, por autoridades de todas as nações. E em alguns momentos é visível que é algo muitas vezes pensando em si mesmo, em seus próprios interesses. Como é ruim viver, sofrer essas injustiças, e como elas podem acontecer nas nossas vidas. Agora, uma coisa é certa: agir com as próprias mãos, revidar com as próprias mãos as injustiças sofridas, nunca foi e nunca será o melhor caminho a seguir. Há um outro versículo, e nós vamos ver agora:
Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 19 a 20, está escrito assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E vencer o mal com o bem, no momento de justiça, é fácil? Claro que não é, mas é preciso e é possível. Sabe, amados irmãos, há momentos onde estamos sendo injustiçados, que no primeiro momento a melhor coisa a se fazer é se calar. Não se conformar, não fazer com que nada está acontecendo, mas refrear este sentimento predisposto a revidar. Há momentos onde nós precisamos nos calar, quem sabe sofrer os danos da injustiça, para então depois poder compreender a melhor maneira de reagir, a fim de vencer as injustiças e não ser vencidos por ela. É interessante que a palavra de Deus fala que Jesus, em momentos em que ele viveu, ele sofreu as injustiças, ele não revidou. O texto vai dizer mais ou menos assim: porque quando ele era injuriado, quando ele padecia injustiças, ele não revidava, ele não pagava à mesma altura, antes ele se entregava àquele que julga retamente todas as coisas. Assim também precisamos confiar, entregar, nos entregar ao Senhor nesses momentos, porque somente Ele julga retamente todas as coisas, só Ele tem a medida certa. Queridos irmãos, é preciso entender esta realidade. O texto que nós vimos lá em Eclesiastes diz que ele contemplou as lágrimas dos que sofreram as opressões, as injustiças, e que naquele momento aparentemente não tinha um consolador, porque quando a injustiça bate, a coisa que nós queremos mais é que a justiça venha e prevaleça. Tem até um ditado popular que diz assim, que a justiça de Deus, ela tarda, mas não falha. Mas na verdade a justiça de Deus, ela não tarda, ela vem no tempo certo e na medida certa. Queridos irmãos, nós temos aquele que nos consola. Nós precisamos nos deixar ser consolados por Ele, mas para que esse consolo venha ao nosso coração, nós precisamos nos entregar a Ele, chorar as lágrimas das injustiças e buscar e entrar pelo caminho da resposta eficaz, entrarmos pelo caminho que vai nos levar a prevalecer, entrarmos pelo caminho que vai nos levar a colher os frutos da justiça do alto, aquela que é infalível, aquela que ela vem no tempo e na medida certa. E como fazer isso? O Salmo de número 94 trata essa mesma situação. O salmista vivendo as injustiças, e o que ele faz? Ele busca a Deus em oração, ele busca na comunhão com Deus, colocar diante de Deus as indignações, as iras do seu coração, busca o seu refúgio em Deus. E olha que coisa maravilhosa, acompanhe aí na sua Bíblia, Salmo de número 94, que conselho maravilhoso e eficaz, que caminho de resultado efetivo e de vitória. Salmo de número 94, preste atenção no como se sente o salmista, com aquilo que ele está se deparando e como ele vai tratar isso
com o Senhor, como ele vai se entregar àquele que julga retamente todas as coisas. Salmo de número 94 diz assim, é uma oração: ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente, exalta-te tu que és juiz da terra, dá a paga aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Até quando proferirão e falarão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Reduzem a pedaços o teu povo, ó Senhor, e afligem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. Contudo dizem, o Senhor não verá, nem para isso atenderá o Deus de Jacó. Atendei, ó brutais entre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não o verá. Aquele que repreende os gentios não castigará, e o que ensina ao homem o conhecimento não saberá. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Bem-aventurado é o homem a quem castigas, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei, para lhe dares o descanso dos dias maus, até que se abra a cova do ímpio. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança, mas o juízo voltará à retidão, e seguir-lo-ão todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá por mim contra os que praticam a iniquidade? Se o Senhor não tivera ido ao meu auxílio, a minha alma quase que teria ficado no silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Na multidão dos meus pensamentos dentro de mim, as tuas consolações recriaram a minha alma. Porventura, o trono de iniquidade te acompanha, o qual forja o mal por uma lei? Eles se ajuntam contra a alma do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é a minha defesa, mas o Senhor é a minha defesa, e o meu Deus é a rocha do meu refúgio, e trará sobre eles a sua própria iniquidade, ou seja, o pago da sua própria injustiça, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá, o Senhor nosso Deus retribuirá o devido pago às injustiças. Nós vimos aqui que o salmista busca refúgio no Senhor, e é a Ele que precisamos recorrer, é nele que devemos nos debruçar, rasgar o nosso coração diante das injustiças. Nós vemos o salmista aqui apresentando ao Senhor aquilo que ele estava vivendo, as injustiças que ele estava sofrendo. Nós vemos aqui ele até reconhecendo que aquele que comete injustiça e se arrepende, ele alcança a graça do Senhor, mas aquele que permanece, que insiste na prática da injustiça, trazendo sofrimento sobre aqueles indefesos, ele cita o estrangeiro, a viúva, o órfão, receberão o devido pago. Não vamos nos vingar com as nossas próprias mãos, não vamos sujar as nossas mãos, porque certamente falharemos, mas vamos nos entregar àquele que julga retamente todas as coisas. Você tem visto injustiça, você tem sido vítima de injustiças, você tem sofrido com as injustiças, sejam elas nos ambientes que forem, com quem forem. A melhor coisa é buscar ao Senhor. Não vos vingueis a vós mesmos, ó amados, dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Procure ponderar este sentimento de indignação no seu coração, e a melhor maneira de vencer, de não se deixar ser vencido pela indignação, pela ira, e ser levado a uma reação de vingança, a melhor coisa
o melhor caminho é se entregar e buscar a face do Senhor. Por isso nós vamos fazer isso agora. Vamos orar a Deus. Vamos apresentar diante dEle as lágrimas, os sentimentos, as indignações do nosso coração. Ele é quem vai nos consolar. Ele é quem vai trazer consolo, direção, conselho para o seu coração. Ele é quem vai trazer a quietude, as tempestades de indignação. Quando nós nos entregamos a Ele, porque somente Ele julga retamente todas as coisas. Vamos orar, vamos buscar a face do Altíssimo. Amém. Ó Senhor Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, a quem pertence a reta justiça, Pai querido, eis-nos aqui diante do Senhor nesta hora. Eu, amado Deus, e esses irmãos, ó Pai, filhos teus, servos teus, ó Pai, que tem vivido, Deus, em seus dias, que tem trazido nos seus corações indignação, dor, lágrimas, Senhor, por causa de injustiças vividas, sejam elas no passado e que até o dia de hoje traz as suas consequências, sejam elas no tempo presente, Senhor, em todos os âmbitos, ó Pai, Tu bem conheces, Tu bem sabes. Ó Senhor, nós não queremos praticar a justiça humana, ó Senhor, porque ela é falha. Nós não queremos de maneira nenhuma, Senhor, ó Deus amado, dar lugar ao diabo, ao adversário, Deus, levando-nos a pecar contra Ti, Senhor, levando-nos, ó Pai amado, a ficarmos privados da Tua reta justiça, mas queremos buscar a Tua face, Senhor, porque só Tu julga retamente todas as coisas. Dirige-nos, ó Deus, traz o Teu consolo ao Teu filho, à Tua filha, ao Teu povo, Deus, aquele que está chorando, Deus, as lágrimas, Pai, das injustiças, ó Deus, das opressões, ó Pai. Tu és o refúgio seguro, Tu és o nosso porto seguro, Tu és a nossa fortaleza, Senhor. Por isso, Pai, vem consolar o nosso coração, vem dar-nos sabedoria, Senhor, para que venhamos, ó Pai amado, a dar, ó Senhor Deus, a resposta devida às injustiças, não por meio do mal, Senhor, não pagando mal com mal, mas com o bem, Senhor. Dá-nos sabedoria, graça e força, Pai, para revidarmos com o bem, para buscarmos a Tua face, Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, a fim de que a Tua justiça venha florescer no tempo correto, no tempo presente e na medida plena e perfeita do Senhor. Assim, pois, Pai, nós nos entregamos aos Teus cuidados, nos entregamos para sermos suportados, recebendo o devido suporte do Senhor no tempo presente. Trabalha na causa de cada um, Senhor, neste tempo em onde todas as nações, ó Pai, tem havido, Deus, injustiças, que o Teu poder venha se manifestar, trazendo conserto, Deus, na reta medida do Senhor, para que a injustiça não prevaleça sobre a terra, e para que a Tua palavra se cumpra, Senhor, para que aqueles que sofrem injustiças, aqueles que são famintos e sedentos pela justiça, sejam fartos pelo Senhor, conforme a Tua palavra. Assim, pois, nós Te pedimos, Deus, e buscamos a Tua face, nos entregamos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, te fortaleça, e que você vença as injustiças por meio da boa palavra do Senhor. Até uma próxima oportunidade do nosso Bíblia e Oração.